Que bacana, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tô Sem Papel, né, e do quadro Empoderap, né, a gente tá aqui com uma convidada especialíssima, né, então para quem gosta de franquias, para quem gosta dessa área, né, Léo? Exatamente. Vai trazer aí várias novidades, né, ela vai colocar aí depois, ela tá montando algo também super direcionado aí para profissionais, então fica até o final que você vai ter aí uma notícia especial, né? E eu tô aqui, na verdade, né, com Isabel Cardoso, né? Isabel Cardoso é uma colega nossa aí de longa data, né? Ela também é publicitária. Só gente publicitária aqui. Isso, e administradora de empresas também, né? Ela tem ali esses 2 cursos e é especialista de negócios para franquias, né, Isabel? Uhum. Então, trazendo uma vivência também que ela foi para São Paulo, ela vai explicar todos os detalhes para nós aí. E esse Empoderap vai pegar fogo, hein? Vai pegar fogo. Bora! Vamos dividir, compartilhar para somar, né? Exatamente. E Seja assim, bem-vinda. Seja bem-vinda, exatamente. Obrigada. E como é que foi, assim, eu já vou emendar a primeira pergunta, né, para você começar falando um pouco a respeito, né, de como foi essa experiência, né, de publicitária, é isso, né, depois administradora. Isso. E as franquias, como é que surgiu o franchising na sua vida? Eu sei que você teve uma experiência sobre isso também, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência profissional. Tá certo. Bom, eu comecei a faculdade de publicidade um pouco nova, até mencionei já com você que eu gostava um pouco da área de criação, né? E eu não conhecia muito a ideia, né, de como eu ia parar por franquia. Nada foi muito traçado. Eu acho que eu tive alguns mentores que me mostraram esse caminho. Então, a minha mãe foi uma peça fundamental ali, quando a gente fez aquele... antigamente fazia muito, né? Como que era aquele... Você fazia para definir qual faculdade você ia fazer? Teste vocacional. Isso, teste vocacional. Então deu relações públicas o meu e aqui em Prudente, onde tinha mais parecido era publicidade e eu fui fazer. Quase terminando, eu sempre gostei muito de números, da parte mais racional, analítica ali. Gostava também muito da parte de atendimento da agência, trazer a informação da empresa e levar para o pessoal time, né, de criação. Primeira publicitária que gosta de número que a gente recebeu. Gente, olha, parabéns. Não, por isso que eu fui Tá vendo? Por que isso que eu fui parar lá chique. na administração. Verdade, por isso deu match também nesse sentido, né? Eu fui fazer, né? Tanto que hoje eu faço muita questão do plano de negócio, que apesar de ter matemática básica, DRE, fluxo de caixa, mas a administração ali assim, foi a base ali. Então, daí de publicidade, no último ano, eu fui direcionada aí para administração, e daí fui trabalhar no Banco do Povo, que é com microempresários, onde eu trabalhava aqui em 60 municípios da região, e eu me apaixonei muito por esse trabalho de atender o pequeno. Eu gostava muito da... É mesmo, olha só. você conhece um pouco da história. Hoje o brasileiro, na questão do empreendedorismo, a gente fala que... Precisa se virar, né? Tem que sambar, né? Porque tem que ter todas as habilidades. E o pequeno ainda mais, que não chega informação de gestão. Então, a maioria do brasileiro, a gente fala que é muito ligado à área comercial. Gosta de falar, de conversar, E não tem dados, né? Isso. Não tem. E não é só os pequenos, não. Os grandes também não tem, viu? Outro dia eu comentei, eu tava tomando um café e tava conversando justamente sobre isso. É uma ilusão que a gente tem de que só os grandes têm dados, porque às vezes nem eles têm, eles não conseguem organizar, né, esse fluxo de informação. Que legal. E às vezes meio um achismo, e a gente tem que fugir disso, né, Isabel? Nossa, por favor. Eu falo que a tomada de decisão ela pode acontecer do analítico, do racional para o emocional. Então, do analítico, que são os números. Sim, olha só. E aí você tem uma questão emocional que pode estar envolvido com a questão de marketing. Hoje mesmo atendi, né, um empresário, e ele falou que ele investiu 2 milhões numa padaria artesanal. Nossa, olha só. Nossa senhora, daquele pita, hein? Então, né? Não tem um comprovante de tudo, mas foi o que ele mencionou. Só que ele não tem um plano de negócio. Como assim? Meu Deus. 2 milhões? Olha só. Exatamente. Jesus amado, que padaria cara. Era uma padaria artesanal. Até posso contar em detalhes esse negócio, mas assim, eu falei, como assim? Então ele contratou um consultor financeiro para começar né, a entender algumas questões de números, as questões financeiras, mas ele mesmo hoje não é meu público, foi uma indicação, até porque ele pensa em formatar em franquia, pensa em investidores também para entrar no negócio. É um negócio um pouco diferente, mas foi coincidência. No interior? Hoje. Não, o negócio dele é em São Paulo, na região da Vila Madalena e Pinheiros. Ah, tá. Então eu falei 2 milhões numa padaria imprudente. Porque como é pão, o nome é padaria, né? A gente associa.
Mas é um pão... Diferenciado. eu não vou saber falar o que ele De falou. longa fermentação, tarará. Que vem inspirados não sei o que lá, de Nepal e tal. Então, assim, porque ele Ai, viajou bem durante muitos diferente. anos. Olha. E aí ele A até gente contou... adora pão, precisamos pegar esse nome aí pra ir lá conhecer. Eu passo para Verdade. vocês. Então, porque eu achei bem interessante mesmo a proposta dele. Hum. E ele não tinha questão financeira, né? Não tinha um plano de negócios. Não. Isabel do céu. como é que Abriu no faz? amor do pão. Foi muita coincidência, tá? A gente ter falado, mas eu falei com ele hoje 10 da manhã, então. Ah, Mas olha o foco mesmo era assim, quando eu comecei, já falando dos pequenos empresários, que era o microempreendedor que eu atendia lá no Banco do Povo, eu senti essa necessidade de ensinar o financeiro para eles, apresentar o plano de negócio, que eu fazia a parte de empréstimo de microcrédito. Certo. E crédito é igual remédio. Se você dá muito, não Faz mal ajuda. também, né, às Se você vezes, não, né? se você dá É. muito, pode matar. Se você dá pouco, não Não cura, surte né? efeito, Tem que ser o tanto correto, Então, né? o crédito, você tem que entender a parcela que o empreendedor vai pagar. Então, o montante que ele precisa. Então, a gente falava com o pequeno, que ele era informal, ele não tinha a parte Documentação. contábil e tal. E fazia esse treinamento. Então, eu treinava as pessoas para fazer o microcrédito com o pequeno empreendedor. Ah, tá. Então, o projeto do Interessante. Banco do Povo existe até hoje. E, partindo disso, eu trabalhei com o Guilherme F. Domingues, que eu tenho muita admiração por ele, que ele criou o MEI, né, que é o microempreendedor individual. Foi a primeira legal. vez da Você vê, formalização olha. do pequeno. Gente. Então foi uma inspiração para você nesse sentido, né? Ele ainda é, Ainda é, tá? né? Ele Uhum. trabalha muito, ele era secretário de Relações de Emprego de Trabalho do governo, Uhum. e hoje, se você entrar no site dele, apesar de ter um site super de marketing, mas ele fala de microempreendedor até hoje. Ele é, Olha para que mim, legal, gente. não fala assim muito porque ele é muito político, então não escuta muito o nome dele, mas Mas ele- isso que você colocou é interessante, porque Hum. ele é uma pessoa com certeza de muita visão, principalmente pensando que ele conseguiu formalizar uma grande parcela da população que Sim. trabalhava na ilegalidade por não Informal. haver Uhum. um formato que coubesse ela, né? Exatamente. Tipo, coitada da pessoa que faz bolo em casa, vai abrir um simples, vai abrir uma limitada, sei lá o quê, né? Ela não Isso, ia, ela não ia ia comportar trabalhar, ali, quantos bolos ela ia ter que vender só pra Nossa. pagar o mínimo ali, né? Exatamente. E aí a Então, hora que vem o MEI, isso abre um caminho, porque é assim, toda vez, não sei você como é que você enxerga isso, mas aham. eu sou um pouco disruptivo, eu não me importo muito com essa questão, tipo, não tem, beleza, a gente cria, a gente dá um jeito, a gente, né? Mas a maior parte das pessoas, elas se sentem muito mal em não, mas eu preciso de um CNPJ. Elas não entendem que necessariamente ela não precisa, ela pode começar a criar um negócio Exatamente. sem o CNPJ, mas não, as pessoas, elas têm esse negócio, apego pelo documento, né? Então, a hora que cria o MEI, você abre aí espaço. Esse leque, né? Maravilhoso. É aí muito também, legal. né? Nossa, que legal que você teve essa experiência tão próxima. Não, e assim, e ele faz também, eu também vejo como uma questão de estar colocando como dados e informações de entender quantas pessoas de informal viraram MEI, sabe, por uma questão pública de governo, de tomada de decisões também, para gerar algumas ações. Então, o Sebrae, o Senac, todos esses órgãos também, eles regem com esses números, né, de capacitação. Então, eu sou apaixonada, porque acaba sendo, sabe, se você entrar, às Match vezes, perfeito. exatamente, é um match ali, que eu vejo que são órgãos de fácil acesso que ajudam o empreendedor. Então, e os empreendedores valorizam. Então, eu gosto bastante. E eu acho que cria um senso de comunidade também, né? Eu acho que é importante isso também, igual o papel do Sebrae e outras instituições que também trazem ali um senso de comunidade, né? E eles têm, não só isso, palestras, outras coisas que vão juntar esse pessoal, né? Numa Exatamente. mesma direção, digamos Gera assim, um movimento, né? Isso, é um movimento. E aí Dando isso vai envolvendo as pessoas. Dando um exemplo Exato. prático, vamos supor, vamos entender quantos MEIs existem. Desses MEIs, vamos supor que 50 são manicures. Por que o Senac não profissionaliza? Vamos focar um pouco na área de serviço. Então, esses números também são importantes para... Para tomada de decisão. Política também. Sim. Querendo ou não. Mas, assim, eu estou apresentando outra visão, tá? Que você falou qual que é a sua visão, eu coloquei aqui. Claro, mas é... Não, mas nossa, essa mesa é para isso. A gente, eu acho que uma coisa que nos encanta em fazer o podcast é poder ver os outros Essas lados, visões, porque tem esses tanta mundos coisa que a gente diferentes, nem imagina, sabe?
Ontem eu fiz então, o meu projeto... vamos lá. Aí do Banco do Povo, vou chegar ali no meu projeto. Sim. Já tinha feito a faculdade de administração, encontrei um amigo meu num bar, né, na verdade, e ele estava na BF, ele trabalhava na Associação Brasileira de Franchising, que é o Fabrício. Em São Paulo isso, Em São né? Paulo. Ele veio Legal. aqui final de semana em Prudente, eu estava no último semestre da faculdade, porque assim, o trabalho do Banco do Povo era temporário, era um trabalho forte de treinamento. Depois dos 2 anos de treinamento, eles me convidaram para trabalhar em São Paulo, na secretaria lá, mas eu faltava 6 meses para terminar a faculdade, eu resolvi terminar, na época de administração, já tinha feito a publicidade. Certo. E aí, esse meu amigo me encontrou. E aí ele falou assim, você fala tanto de empresário, de microempreendedor, de boas práticas de gestão. Ele falou, franquia é sua cara. Eu não sabia franquia, não tinha ideia. Era pouco falado, faz 17 anos isso, mais ou menos. Mas eu acho que, desculpa te interromper, mas eu acho que até hoje, né, você estava falando de ver outros lados, para mim, não sei pro Tarcísio, mas para mim vai ser uma grande novidade o nosso bate-papo de hoje, porque sobre franquia eu entendo pouco, pra não dizer quase nada. Desmistificar, na verdade, isso, né? Até parece um negócio assim muito distante, né? Mas ainda era pior ainda, 17 anos atrás, assim, né? Já estava começando a fomentar as feiras de franquia, o guia da BF, né, que você mencionou. Isso, que você consegue ver quais são as franquias que hoje estão aí no mercado, valores, informações iniciais ali. Então ele falou para mim, só que ele só falou, a franquia é sua cara e morreu. E aí eu falei assim, não, meu avô morava em São Paulo, terminei a faculdade, falei, agora é a hora. Peguei, montei as coisas, coloquei as coisas tudo, minha mãe fala até hoje, você falou, do dia pra noite você tava com a mala e foi. Mala pronta e foi pra São Paulo. Meu coração passou 2 semanas que eu tava em São Paulo. Entende, né? A gente é meio doido. Igual você falou, se não tem a solução, vamos atrás, né? Não fica parado, né? Aí passou 2 semanas, mais ou menos, eu tava lá, meu amigo falou assim, você tá aqui? Ele falou, tem uma oportunidade na área de comunicação e treinamento, o que você acha? Legal. Eu falei, perfeito. E aí eu fui lá, então lá eu conheci os cursos que tinham e fiquei muito perto na área de educação corporativa. E não era na questão de formatar franquia ou franqueado, era para todo mundo do setor. Então muitos advogados se especializaram na área de franquia, contadores também, porque tem um QNAE específico. E outros setores. Hoje a gente vê dentro de uma estrutura de franqueadora, tem um consultor de campo, que hoje o nome consultor a gente fala que é consultor de franquia, mas muito tempo foi de campo. Tem várias assistentes, tem área de expansão, então outros, igual o pessoal que formou... Padronização também, né? Manualização, né? Padronização, então tem vários aspectos aí que franquia trouxeram os profissionais. Então, a BF fomenta isso, a educação corporativa. Tem um curso até hoje, que é da minha época, que é o Conhecimento Avançado em Franchising, e tem um mais básico, que é o Entendendo Franchising. Então, esses são cursos que, assim, sempre tem turmas lotadas. Hoje eu não tenho informação total, mas na época era, assim, turma de 80, presencial, tava lá cheio. Nossa, se fosse uma pós, assim, realmente, né, presencial, assim, né? Mas deve ser, não deve ser fácil, né? O curso em si não era uma formação, assim, com prova e tal, era um curso, assim, mais certificação. Tipo um curso livre. Então, por exemplo, no CAF eram 2 vezes por semana, onde tinha esses módulos que você falou, de manualização, de análise de franqueabilidade. E assim, então, como eu fazia essa parte de curso de treinamento, tinha também a parte de assessoria de imprensa, que era um pouco mais de jornalismo, que eu não sabia tanto, que eu sou publicitária, mas foi o meu pezinho lá de estar coordenando a assessoria de imprensa. Então, foi esses 2 pilares aí. Eu fiquei lá por 1 ano, e daí meu amigo foi na época, ele trabalhava na área de relacionamento da BF, depois de 3 meses que eu estava lá, ele foi para a expansão da Havaianas, da Alpargatas. Que legal. Esse meu amigo foi para lá e ele fez a mesma coisa, me ligou e falou assim, a sua cara é a expansão de franquias. Aí eu falei, tá bom. Também que a gente tem um amigo desse, né, lá pra dar umas dicas. Então, são as pessoas que dão alguns direcionamentos, né, então... E aí eu fui me especializar na área de expansão de franquias e fui parar dentro de uma franqueadora durante 10 anos. Que legal. A franqueadora tinha mais ou menos 30 pontos próprios e 30 franquia. Só que era uma empresa, assim, normalmente franquia é uma empresa familiar, porque ela cresce por ser capital de terceiros, né? Eu tenho uma estrutura
eu sei replicar meu negócio, mas eu pego o dinheiro do Tá. franqueado. Então, normalmente, franquia tem uma estrutura familiar, né? A franqueadora. A franqueadora, isso. Certo, olha só. É, Entendi. Já é um modelo próximo a isso, né? Quando a gente analisa a maioria desses franqueadores, no caso. a maioria. Hoje tem aquele pilar inverso, né? Que é a indústria também está buscando meio de franquia, que a própria Havaianas, a Balduco, porque Outras eles. marcas, né? Assim. Deixa eu lembrar, a Lílica Ripilica, que é Marisol. Então, teve algumas marcas que a própria Americana está procurando um mecanismo do marketplace. E sabe o iFood? Sim. Eles estão pegando Americanas delivery e estão procurando franqueados para poder brigar ali pelo mercado. Então, isso é muito interessante que você mencionou, porque, na verdade, o franchising, do ponto de vista de marketing, vai atuar meio que como um canal, né? Um canal de marketing. Exatamente. É um canal. Nós não é estamos único. vivendo uma revolução dos canais, né? Tanto que a gente tem aí a questão omnichannel, né? De múltiplos canais para o mesmo negócio, que casa muito com o que você acabou de mencionar, né? De você ter, por exemplo, Havaianas. Estreitando o canal dela, né? Então antes ela vendia pro revendedor, que vendia pra loja, que vendia pra gente. Exatamente. E agora ela falou, não, eu vou dominar o canal e eu vou montar uma franquia, vou vender pelo site. Isso é genial. Legal. Nossa, o CRM agradece também. Não, e também dá uma super experiência pro consumidor, né? Porque é diferente você comprar da Nike, que ela mantém um padrão, quando você compra no site, você recebe, e você tem um relacionamento de troca, enfim, essa questão inversa, né? Do que você comprar do lojista, que tem outro intermediário para chegar na fábrica, né? Então, o franchise, você acredita que o franchising também pode fazer esse estreitamento? Sim, eu vejo, eu sempre falo que ele não é um único canal de escalar o seu negócio, mas ele é um dos. E assim, tanto. Vocês falaram da Havaianas, eu lembrei até de um outro agora que fugiu. Mas eu vejo também que a gente quer a questão da experiência, né? Da experiência. Então, a Havaianas consegue proporcionar experiência dentro de uma loja. Ou de um quiosque, com aquele produto. Então, com certeza, eu vejo que o atendimento é totalmente diferente do que uma loja multimarcas. A gente vê que algumas multimarcas, elas se tornaram franquia, como Multicoisas, tem o Mundo Verde, né? Porque sempre, sabe aquela coisa, tem muitos exemplos, tudo depende. Então não é só um formato, mas eu acho que o franchise ele possibilita um dos canais para a empresa esquecer, né? Então, interessante, né? Mas que nem tem. Por exemplo, vamos falar um pouquinho da área de alimentação. A Cacau Show mesmo. A Cacau Show é uma indústria que também tem uma loja. Eu acho que cada empresa que for crescer tem que avaliar se tem produtos também suficiente para se tornar, né? Uma loja. Então tem que entender. Eles mudaram toda a estratégia, né, Havaianas? Que era um chinelo só, hoje tem todas as cores, todos os tipos de preço. Eles foram para uma área de confecção também. E eles tornaram meio que um presente, né? É legal de dar de presente. Comportamento de compra. Tipo a Copenhague, né? Que vende chocolate, um chocolate bem de presente mesmo. Eu falo que Copenhague é o tipo de coisa que você só come quando você ganha, né? Você não sai de casa, raramente você sai e vai lá comprar. E aí eu vejo que eles lançaram recentemente o... Como é que chama? Eu não lembro o nome, é cópia alguma coisa, porque eles usam essa abreviação de Copenhague, né? Para abrir um café, uma rede de cafés da Copenhague, que não é o Copenhague Café que a gente tem nos shoppings, é uma outra coisa. Então, e também franquia, né? Eu acho isso muito interessante. Então, quando a indústria ela busca crescer por meio de franquia, é ao contrário do pequeno, da empresa familiar. Ele busca porque ele quer um franqueado, um gerente, um gestor operador ali. Então, tem algumas regras. Quando ele vai escolher o perfil do franqueado, normalmente, não estou dizendo que são todos, ele prefere um franqueado mais operador do que investidor. A não ser que ele queira uma estratégia de mercado. Preciso de alguém um pouco maior para ser master franqueado. E aí ele não vai crescer como uma unidade no Rio de Janeiro, vamos supor, sei lá, em Ribeirão, talvez. Sim. Não quero crescer só com um. Talvez Presidente Prudente só cabe um. Então não adianta ser um master franqueado. Então tem toda essa estratégia na escolha do perfil. O cara vai estar lá quando você diz assim, a diferença, só pra gente entender. Tá. A diferença do master franqueado pro franqueado operador é que o operador é o cara que vai estar ali no dia a dia, que vai participar dos treinamentos de funcionário e tal, enquanto o outro bota o dinheiro e contrata gerente, supervisor e deixa nas lojas. Tem um processo de decisão, lembra que vai do racional para o emocional tem que saber o plano de negócio, se cabe folha de pagamento,
se a expectativa da rentabilidade vai gerar o retorno do investimento, e tem toda uma análise de decisão. Mas normalmente são esses dois perfis. Tem que entender qual que é a região que Então, sei lá, a Copenhague só pega franqueado investidor? Nem sempre. Às vezes, em regiões menores, ele pode escolher um franqueado mais operador. Então, é um pouco estratégico isso mesmo. Legal. Eu tenho uma pergunta um pouco parecida com a anterior, mas diferente, né? Assim, Tá. Enfim, por exemplo, quero ser um franqueado, no caso, né? Quero ali escolher alguma marca. Sempre a gente conversa sobre isso, que a gente é publicitário, né? Por exemplo, gosto, sei lá, de uma Starbucks, gosto, sei lá, de outras marcas, me ajudem, que vocês gostam. Gosto de tantas marcas. Ó, que curioso, a Starbucks, ela não é franquia. Aquele franquia, dia eu falei assim, eu ia falar, mas é que vocês podem cortar essa palavra. Imagina. Tanta Madeira, Starbucks não é franquia, acredita? É bom a gente já ver. Então, por exemplo, uma outra que eu queira, o Mundo Verde, por exemplo. Quero abrir uma franquia, então tem essa questão do emocional muito forte para quem está querendo, né? Ir pelas marcas, ou então pela experiência que ele já teve durante uma vida, etc, né? Aí ele vai, por exemplo, para uma Isabel e pergunta, Isabel, o que eu devo fazer? E o que a Isabel vai responder para nós? Que pergunta. A pergunta seria assim, quero investir, o que eu faço? O primeiro passo. Exatamente. O que eu tenho que fazer? Hoje o meu projeto, ele é mais relacionado à questão de formatar empresas para franquia. Mas é super normal essa pergunta. Até assim, o pessoal fala assim, é melhor investir no meu negócio do zero, né? Empreender do zero ou ser franquia? Certo. Aí aquele depende meio, né? Você vai investir do zero, porque você já tem experiência em alguma coisa. Quero trabalhar com lavanderia e não sei ligar uma máquina de lavar, eu nem lavo roupa em casa. Então, você vai... né, apanhar mais. É uma outra indústria que está vindo aí com uma franquia super legal, que é a Omo. Então, verdade. Acho que o Renato Funada também, que tem outro episódio nosso aqui do Empoderar, ele falou também que um dos empreendimentos está tendo a lavanderia no próprio prédio. Exatamente. Da Omo. Não, é uma tendência, eu não sabia, mas né? Então, assim, eu dei um exemplo, né, de lavanderia, mas e aí tem outras coisas que antigamente tinham certo... falavam assim, só o franqueador ganha dinheiro, e o franqueado? A gente tem uma característica no Brasil que 75% dos brasileiros procuram franquias até 105 mil reais. Olha só, entendi. Então, né, dentro de um cenário... orçamento, né? Isso quem me respondeu foi o pessoal do Portal do Franchising, que é a maior base. Se você quiser colocar lá www.portaldofranchising.com.br, que é o guia da BF hoje. Então, são só marcas associadas que estão lá que você consegue estar colocando informações iniciais para você. Isso é interessante. Esse site eu acho bem completo, tem vários artigos sobre franquia. Então, lá tem Então, assim, quando você vai começar a entender, quero ser franqueado, vou começar a decidir, é isso. Primeiro, para entender o perfil de ser franqueado, o que eu vou precisar? Ter que entender que eu não vou estar criando nada do zero, vou estar seguindo padrões, vou estar recebendo treinamento, vou estar aprendendo com alguém que já fez aquilo. Isso é muito interessante, que esse é o princípio de franquia, evitar alguns tropeços. Mas eu tenho que enxergar que eu tenho que colocar alguns leques ali. Vamos supor, eu tenho um perfil de franqueado, eu quero estar investindo até tal valor, e em quais segmentos? Porque, assim, é um leque danado para te direcionar as melhores franquias. E tem outras coisas que não é você que vai decidir, a empresa vai decidir. Existem empresas mais consolidadas que não têm espaço. Então, eu quero investir aqui em Prudente, na próprio mundo... McDonald's, não tem espaço. Então, às vezes, não é só eu querer investir na marca. A marca também tem que entender se tem espaço. A gente chama de território. Território com praça aberta, fechada. Então, você escolher a melhor franquia eu falo que é gastar a sola de sapato, é você ir atrás das informações. Então, comece a entendendo o que é ser um franqueado, quais são as regras, né? Quais são os valores que eu tenho para poder investir, né? Não tenho valor, quero entender que eu quero pegar um valor de uma instituição financeira. Qual marca possibilita isso? Porque tem marcas que a pessoa tem que ter o dinheiro. E aí vai afunilando. Quais são os segmentos? Antigamente, a alimentação representava quase 50% da Associação Brasileira de Marcas. Forte, muito. A gente lembra muito de marcas de alimentação de franquia. Hoje está vindo muita questão de serviço. Nossa, e falando sobre isso, tem umas bem mais em conta, né? Que a gente vê, por exemplo, as microfranquias, né? Que realmente
são interessantes. Às vezes eu vi lá, nossa, a gente gosta de pesquisar, R$5.000, R$10.000. Não, tem franquias já super tem, baratas, de serviço né? também, inclusive de propaganda, viu? Tem vários assim De também. propaganda? De É como se fosse uma propaganda, agência, né? social media, É. né? Ah, sim. Então tem várias coisas assim, né? Que eu penso sobre isso, vamos dizer? A partir do momento que você consegue replicar alguma coisa que você sabe, né? Dentro que eu falo que eu me perdi um pouco. A gente falou tanta coisa, eu fui lá longe. Que a gente Não, tava mas falando como escolher a primeira, como escolher a franquia Isso, ideal. aí a gente chegou nessa parte aí sobre o que. Eu acho que uma pergunta que vai deixar mais afunilado isso daí quais negócios são mais suscetíveis a serem uma franquia? Isso. E existem negócios que são infranqueáveis, sabe? Tipo, impossíveis de se tornarem uma franquia. Essa é a pergunta de milhões. Acho que ninguém fez nunca, eu acho. Aqui é assim, aqui é só novidade, minha sem filha. papel. Olha, sem papel e sem pudor, né? Eu acho, é muito, não é o que vocês querem ouvir, mas eu acho que o que não pode ser franqueável é uma empresa que não tem lucratividade. Então, acho que não é nem o segmento. Entendi. Não existe um modelo de negócio, não dá para franquear consultório médico. Não... Hoje já existe odontológica, odontoclinic, né? Tem da Carla lá, que ela tá super... Fora esses de estética também, geolaser, né? Nossa, esses tem um monte, né? Não é? Exatamente. É que você tem que imaginar que assim, a franquia, ela nada é mais que uma primeira unidade replicável, né? Ela pode ser por ponto próprio ou franquia. Então, assim, tudo que você consegue replicar, ela sai de um princípio que o modelo de negócio ele tem que ter uma certa experiência para você não tomar tanto na cara, né? Principalmente quando a gente brinca que a gente trabalha com others people money, não é mesmo? Aí é mais difícil, né? Aquele dicionário do Instagram verde tem um perfil, né? Eu nunca lembro aquele perfil do Instagram, que é um... Other people money é dinheiro do queridão. Que comprou o cara do ex-gerente de banco, né? Saiu do banco, recebeu o acerto, fala, vou abrir uma franquia. Você vai trabalhar com o dinheiro desse cara, então você tem que tomar um certo cuidado em ensinar. Sim. Então, o dinheiro da vida de muita gente, por né? Por isso que 75% dessas pessoas são as que procuram hoje uma franquia. E daí que você estava falando, tem a nano franquia, que inventaram um termo há pouco tempo, que acho que é abaixo de 10 mil, e a micro franquia, que o valor de investimento é até 105 mil. Chama micro franquia. Micro franquia. A micro franquia é um termo mercadológico, porque não quer dizer que a micro franquia vai faturar menos que uma franquia. Ela simboliza o valor de investimento. Entendi. Ela pode te rentabilizar o mesmo que uma franquia maior. Pode. Lembra que você falou lá no começo que o grande às vezes não tem os dados, você usou uma palavra, falou assim, a gente tem que desmistificar isso. E igual, a microfranquia é o termo mercadológico para valor de investimento. E às vezes não reflete o faturamento. Pode até ganhar mais, né? Com certeza. Isso é interessante, né? Mas o que muda? Porque assim, por exemplo, eu imagino que uma franquia do McDonald's custe muito caro. Quando eu digo caro, assim, porque existe uma confusão, né? Porque quando a gente fala o valor da franquia, não é necessariamente a taxa de entrada na franquia, ela é o negócio todo, certo? Assim, quando você pensa no valor total de investimento, normalmente é a taxa de franquia, o custo fixo, né, de investimento, e tem a questão, às vezes, que eles podem estar colocando a questão do capital de giro. Eles também podem Depende pedir de como isso. você está usando isso, mas de modo geral é importante, né, no primeiro... No seu negócio você ter um capital de giro. A franquia pode estabelecer um limite. Tipo, para você começar, você tem que ter, sei lá, 10 mil da taxa de franquia, mais a montagem da loja inteira e mais 50 mil reais de capital de giro. Eles não falam a palavra obrigação, mas eles falam como uma orientação ali, tá. né? Ele não pode colocar isso como um critério, por exemplo. Dentro do capital de giro é um pouco mais complicado, tá? Só que assim, é muito estratégia de cada empresa, é muito diferente, porque de repente você vai trabalhar com serviço, você não vai usar... capital é você. O capital de giro mas assim, é um pouco menor às vezes, então às vezes acaba sendo simbólico ali da operação, né? Por exemplo, você vai trabalhar um home-based, né? Você vai precisar do quê? De uma internet e tal. Talvez esses custos fixos que você tem que ter uma reserva. Tá. Mas isso é mais uma orientação, não uma obrigação, né? Então, às vezes, o capital de giro pode ser para matéria-prima, que daí é um pouco maior.
Então, vamos supor, eu vou trabalhar lá com a Havaianas, eu tenho que comprar uma quantidade de mercadoria que a gente chama de primeiro enxoval. Esse primeiro enxoval, ele deduz que seja até por um período. Só que às vezes a franqueadora faz o quê? Ó, eu vou te dar alguns benefícios. Você paga essa mercadoria em 30, 60, 90. Então, às vezes, o capital de giro não vai ser para essa mercadoria, mas talvez vai ser para o quê? Funcionar. É para manter mais a médio e longo prazo, talvez, né? Um período maior ali, né? No primeiro mês não vou vender tanto que eu quero, eu preciso ter uma reserva para pagar a folha de pagamento e tal. Então, o capital de giro normalmente. Interessante. Só que assim, a estratégia de cada negócio é da apresentação do plano de negócio. Por isso, quando você for comprar uma franquia, escolher o segmento, decidir o valor de investimento, eu começo a montar o meu plano de negócio. Pego uma DRE, que é a planilha de simulação ali, coloco meus valores que a franqueadora já, né? E entendo quanto que eu vou precisar de capital de giro, porque não é a responsabilidade só da franqueadora, é importante você conhecer o seu negócio e não se afundar, né? Saber quanto que... Eu falo que é muito importante você saber o ponto de equilíbrio do seu negócio. Onde meu negócio empata. Baseado nessa questão de valores, já quero fazer perguntas difíceis. A gente está em vários assuntos, assim. Nosso papo é bastante coisa mesmo. Nosso papo é muito doido, né? Mas assim, a pessoa que normalmente vai para uma franquia, eu imagino que, como você colocou, né, são pessoas que foram funcionários durante um tempo e querem empreender, certo? E não tem experiência. Provavelmente esse vai ser o franqueado operador, né? Exatamente. Então ele vai pôr o dinheiro da vida dele num negócio que supostamente traz um apelo de marca que já foi construído. Isso, legal. E uma estrutura de negócio que funciona, que já tem uma expertise, que, né, já foi testado em outros mercados e tal. Até onde vai a responsabilidade da franqueadora no sucesso daquele negócio? Ontem, até conversando com um consultor de franquia, ele da Oakberry, a gente estava falando sobre isso. Ele contou que ele ia fazer uma viagem para Parauapebas, lá no Pará, onde tinha uma unidade na UTI. Então, realmente, tá com algumas questões ali para se olhar, né? Então, o consultor de franquia, ele usa uma metodologia quando ele vai visitar um ponto de venda que chama OVG, Operação, Vendas e Gestão. Então, ele faz aquele checklist inicial, vim verificar a situação da loja. Tá usando uniforme, não tá com a... né? Aí ele vai para a parte de vendas. Então, existe sempre uma metodologia de venda, não a questão de qualidade do atendimento. Speech de vendas, vamos supor lá do açaí. Quer uma água para acompanhar? Então, ajuda. Eu tô contando um exemplo bem simples, que às vezes o lucro tá ali naquela água, né? Que você compra o sorvete por R$14 e a água por 9, né? Mas é verdade. Não, então, combina, né, com o produto, né? Não tem como. Tem a questão do speech de vendas, de você mudar. Você não vai levar o pequeno, você não quer levar o médio, né? Então, algumas metodologias assim simples, e depois tem a questão da gestão. Normalmente o pequeno, ele tem essa falha maior, né, na questão de gestão, não vem pronto. E aí você vai analisar o financeiro, a questão administrativa, onde vai estar colocando metas e tal. Então, o consultor de franquia, ele tem a intenção de colaborar com que essa operação... ele até falou assim, que tem 3 fases a empresa, né? A inauguração, né? A maturação e, às vezes, o declínio. Então, essa maturidade, ela pode acontecer ou não. Então, você... Pode inaugurar e declinar. É igual a moda, né? Ela sobe e desce. Assim, modismo, né? São muitas variáveis que pode acontecer. Então, investir em franquia nem sempre é sinônimo de sucesso. Ele gera seus riscos e tudo. Mas de responsabilidade, a franqueadora não tem responsabilidade do sucesso. Ela apresenta um modelo de negócio, ela tem os treinamentos dentro do material jurídico, que é a COF, que é a Circular de Oferta de Franquia, que é obrigatório o franqueado receber, o novo potencial franqueado. Lá explica tudo que vai, assim... Por isso que eu falo, o contrato empresarial de franquia, para mim, é um dos melhores. Você quer ter um sócio? Se baseia no contrato de franquia. Entende os direitos e deveres, entende... o capital de giro é obrigatório ou não? Né? Então, você tem que ir atrás desse documento, e eles exigiram que você entregue 10 dias antes de qualquer assinatura de contrato ou qualquer pagamento, que é a taxa de franquia. Então, de modo geral, a franqueadora não tem responsabilidade total, mas ela tem que entregar esse suporte, de acompanhar principalmente esse método OVG, Operação, Vendas e Gestão.
Entendi. É porque eu imaginava assim, por exemplo, Aham. sei lá, vou usar o McDonald's como exemplo, Tá. tá? Porque eu acho que é uma franquia É uma de referência. sucesso, enfim. Sempre foi referência, É. né? E eu imagino que, por exemplo, a comunicação, as campanhas promocionais, tipo, o franqueado do McDonald's tem muito pouca ação sobre as ações de marketing, tá? Você lembrou que eu falei disso? Sim, Do marketing de brand e marketing regional, né? é isso. Isso, minha pergunta vai nesse sentido, Aham. no sentido de, bom, não tá vendendo, e aí? Quem que age? Entende? Eu posso tomar decisões, às vezes, de vou criar propaganda ou de X comunicação, sei lá. calabresa, porque na Ou minha do produto, região, vou criar um molho verde pra pôr no McDonald's, porque Prudente tem esse molho verde, entendeu? Já pensou? Que louco? É bom, é até legal pensar sobre isso, que na franqueadora que eu trabalhava, de castanhas, então se vocês conhecem a Nut Bavária que tem ali no Sim. shopping, Nozes Sim, e tal, nossa, quem trouxe um a cheiro macadâmia... maravilhoso. Também quero, você compra na promoção? Eu acho que tem umas promoções aí, Né? de vez em quando, né, do iFood e tal, eles Sim. fazem um compra, tem que ver o dia da Verdade. semana, mas assim, as castanhas... o produto hoje, carro-chefe hoje das castanhas é a macadâmia. E quem trouxe o produto foi um franqueado de Vitória. Ele descobriu a macadâmia, que até então não se conhecia muito, que é um fruto havaiano. E a plantação demora bastante, e ele falou. Então, hoje é um produto que mais se vende dentro, né, daquele leque e trouxe dentro do franqueado. Então, eu acho que assim, as ideias... Existem alguns comitês de franqueados que colaboram, né, nessa participação. Então, eu acho que tem que entender dessa sinergia. O franqueador e o franqueado, eles ganham juntos. Então, Tá. Existe uma interação do franqueado ali. tem que entender a característica de cada marca. Sempre não dá para falar de todas, né? Eu conheço cada uma, assim. É que quando eu trabalhei na BF, a gente lidava com muitos franqueadores. Porque eles participavam dos eventos, eles eram associados. Então, eu participei da convenção, né? Então, eles fazem muita mesa redonda que discutem informações. Então, eles têm um setor, um grupo setorial de food service, que é o João Batista, do Rei do Mate, que ele é o coordenador. É show de bola participar, porque eles colocam informação das franqueadoras e, normalmente, elas têm as mesmas dores. Ou falha na comunicação com o franqueado, arranjar o melhor método, porque... Ainda mais hoje com os grupos de WhatsApp, quando tem um franqueado. Nossa, e normalmente a gente fala que o franqueado que não tá ganhando dinheiro, que quer... e pega, sabe? Ele se sente incomodado porque não recebeu uma tal embalagem, alguma coisa, que aquilo não era um segredo do sucesso. Outras coisas podiam... Só que ele quer procurar pelo no ovo. Então ele pode gerar aquela polêmica ali. E fazer todo um grupo mundo... no WhatsApp e um motim contra a franqueadora. Foi um dos problemas grandes, assim, discutidos pelas franqueadoras. Eu imagino que na pandemia isso deve ter rolado muito. Tipo, Nossa, eles têm que parar de cobrar, não sei o quê, vamos criar um grupo. Isso. Essa é muito teórica, né? Isso. Fizeram um barraco. Não, mas acontece, Vamos falar com a tia. Vamos fazer uma reunião e falar com a tia. Mas é isso mesmo, porque, né, se você pensar numa franqueadora com 400 unidades, eles classificam, às vezes, os franqueados, sei lá, ouro, massa, né, master, não sei os termos. Dividem em classificação. Tem dentro de um grupo de franqueados, tem franqueados mais profissionais, mais investidores, tem os operadores. Vamos imaginar a Cacau Show, que tem 3.000 unidades. Nossa, Meu Deus do céu. Lá são 120 consultores. E desses 100, por exemplo, tem uma unidade de franquia lá em Primavera, que é uma cidade de 7.000 habitantes. Legal, eu morei lá já. Você Então, também, de lá? Morei. Você morou em Primavera? Mas era criança, assim. Eu morei até os 17. Narciso Internacional. Aí você deve conhecer minhas primas também, que elas vieram de lá também. Depois a gente vê. Tá, a gente vai reconhecendo. Eu reconheci... Porque é uma cidadezinha, né? Então, assim, imagina, tem uma franquia no da Cacau Show em Primavera, tem uma em Presidente Prudente. Então, são 3.000 unidades. A Boticário também. A maior rede de franquias hoje no Brasil é a Boticário, não é a McDonald's. Olha. A maior unidade, né? Senhora. Não tem mais que, assim, não é questão religiosa, que é a Igreja Católica. Eu uso muita referência da Igreja Católica, a questão de padronização, né? Não é? Boa pergunta, né? Não, é verdade. É uma referência de padronização, de replicar uma coisa que... Um modelo que nasceu em Roma. E, assim,
Tá, não Não vamos entrar no nessa mérito, história. mas replicar o modelo de Roma nos outros lugares do mundo, né? Hoje o McDonald's acho que tem muita referência, exatamente por causa do filme também. A gente conseguiu ver a história, enxergar o que é o O operacional, que não era a e foi revisão, virando, né? porque ele resume franchise, as boas práticas de pessoas que tinham uma visão operacional e que precisou de alguém da visão de expansão e brincar de jogo de war, onde nós vamos estar. E você consegue contar causos pra gente de franqueador. Como é que eu posso dizer? Franqueador Robin Hood, sabe? Acabei de criar um termo. Franqueador. Nós estamos no mastermind aqui. Nós estamos trocando informações. Mas assim, eu tô perguntando isso porque aqui em Prudente mesmo tem gente que fez isso, né? Que comprou uma franquia, pegou a expertise da franquia e, tipo, de repente vira tudo igual, só muda de nome, sabe? Fica, tipo, é muito igual, assim. Eu fiquei incomodado. E, tipo, a franquia nem é daqui, é super de longe e tal. Só que eu achei tão um mau caratismo enorme, sabe? De você não fazer nada diferente. Porque eu acho assim, o cara aprendeu, a franquia, tipo, não tá evoluindo. A franqueadora, né? Ela não tá evoluindo nada e a marca não tá crescendo e o negócio dele tá lá e tal. E ele rompe e constrói o ideal dele. Também já vi isso, acho sucesso, acho super legal. Porque assim, houve tentativas, a franquia não quis crescer e esse cara quis crescer. Maravilha. Agora tem outros casos que é assim, tipo, sei lá, mantém o mesmo cardápio, falar de alimentação, mantém o mesmo cardápio, oferece os mesmos X sabores, os termos é tipo assim, o nome era, sei lá, Big Mac, aí de repente vira Grande Mac, entendeu? Não, minto, Big X, entende o que eu quero dizer? Tipo, mantém a mesma estrutura de nomenclatura, eventualmente muda as cores, entendeu? Assim, do negócio. E aí, como que a franqueadora lida com isso? Porque eu sei que ela tem uma limitação, que tipo, não tem muito o que fazer. O que acontece? Né? Assim, é uma questão bem da elaboração do contrato. Quando você vai elaborar um bom contrato, você vai tentar diminuir esses riscos, mas vai saber em quem que ele colocou o nome de quem, né, da empresa, né? Mas normalmente é uma questão contratual que tem multa, o básico, né? Tá. Não tem muito assim o que falar, o que dá pra fazer Espionagem industrial, não rola essas coisas, assim? Assim, você quer que eu... Bom, eu não entendi assim, você quer que eu conto... Eu quero que se você tiver algum caso, conta como que funciona. Se você já... por exemplo, eu tenho histórias mais assim, vamos supor. Ao contrário, a franqueadora, às vezes, brincar com o sonho das pessoas também pode acontecer, né? Interessante. Então, conte-nos mais. Sobre isso. Eu vejo que a ansiedade... Lembra que muitas franqueadoras têm características familiares, enxerga como um dos canais franquia, quer crescer com other people's money, quer crescer com capital de terceiro, e de uma forma muito rápida. Então, eu já vi empresas que querem em 5 anos, tiveram 400 unidades, e às vezes não tem suporte para isso. Nossa, entendi. Quando eu vejo que o CEO ali, é importante ele criar um processo de franqueados para entrar ali. Então, isso pode ter um erro da franqueadora mesmo, de várias coisas, né? Dele ter ido para outra marca. Ou criado sua própria. Pode acontecer muita coisa nesse contexto. Nossa. Né? Acho que é muitos casos, mas assim, aí às vezes não é nem em si a marca, mas o pessoal de expansão vê uma meta agressiva ali e aí vai. E aceita qualquer empreendedor. Prometem faturamento médio, né? Prometem suporte que não vai acontecer. E é isso, é sujeito a risco. Aquele método OVG, um método super, eu falei, bem operacionalzão, né? Ó, não tem segredo, é isso. A gente tem que olhar esses 3 fatores. Fora isso, não tem muita mágica, né? Franquia não é mágica. Negócio. Agora, assim, tem gente brincando dos 2 lados, né? Então, o franqueado enxergando, eu acho uma mega sacanagem, assim. Mas às vezes também, se a franqueadora não deu suporte, por que não também, né? Sim, com certeza. Eu acho que aí é um caso que se resolva, né? Eu acho que criar mecanismos para isso, com uma boa consultoria de
de franquia, né, para que tá ajudando a construir a franquia, eu acho que consegue se criar mecanismo, né, para poder, sei lá, tipo, construir um produto que o franqueado vai ter que comprar do franqueador, de forma que, assim, você quer sair, sai, querido. Tipo, você não vai comprar um hambúrguer do McDonald's em outro lugar. Essas coisas amarram. Essa questão do fornecedor é um dos princípios que amarram ali. Mas quando você não é indústria, às vezes por uma questão regional, é um quebra... eu vou falar que franchise é um quebra-cabeça, viu? Nenhuma resposta aqui assim, é 2 mais 2. Mas isso que é bom, né? Quando você fala uma coisa, eu já lembro de uma história, eu lembro de outra, eu falo, ai, pai nossa, como eu vou tentar... Abre o coração. Não, e o que eu acho bacana é que, assim, franchising, o pessoal fala que tá na moda, então tudo vira franquia. E eu acho isso essencial pro Brasil, assim, pro empreendedor brasileiro. Exatamente, para seguir esse beabá das boas práticas. Existem, sim, esses problemas que vão aparecer de franqueado querendo trocar bandeira. Vai acontecer de franqueador brincando? Vai, né? Então, cabe a cada um também, né? Sim. Eu gosto muito da história do Robson Shiba, sabe? Sim, da Shining Box. Uhum. Eu gosto muito da história dele. Infelizmente, agora ele sofreu um acidente, né? Tá se recuperando, graças a Deus. Ele ficou em coma durante acho que 1 ano. Ele acordou na pandemia. Gente, eu fiquei, a hora que eu vi, porque eu fui no lançamento do livro dele em São Paulo, e a gente conversou com ele, a gente conheceu ele, assim, super né? simples, uma pessoa fantástica, gente finíssima, e na verdade, assim, o que me inspirou foi o Day One dele no YouTube, se fica a recomendação aí, tem o Day One da Endeavor, que ele conta a história de como ele fundou o Shining Box, e depois abriu o Gendai, que também é dele, mas de comida japonesa, né? E, meu, ele eu acho que é uma história, assim, não sei se a franquia é boa, se é ruim, tá? Não vem ao caso. Tô falando como alguém de fora. Mas de construir uma expertise que o cara não vai ter que passar por isso lá na frente. E de construir uma marca que todo mundo conhece e que daí eu acho que faz muito sentido se ter uma franquia dela. Ele conta, né, que quando ele abriu o Shining Box, as pessoas ligavam pra ele para comprar box do chinês, que era mais barato. Porque ninguém conhecia comida em caixinha, né? Exatamente. Então, assim, cada perrengue que ele deve ter passado para construir um modelo que funciona, né? E é isso que você ajuda no seu trabalho. Isso, eu ajudo na parte de formatação de franquia. Primeiro faço análise de franqueabilidade, principalmente em cima dos números, entendo se é uma empresa infranqueável, não pelo segmento, porque tem gente que busca crescer com o dinheiro dos outros para salvar a empresa, né? Então isso eu acho uma coisa complicada. Rola isso também. Rola de tudo. O cérebro, você não viu? Troca de bandeira. As pessoas são demais, né? Porque assim, dentro da lei, você não tem que ter um ponto para ser franquia. Você pode vender um modelo de franquia que não seja existente, existe isso. Mas eu não aconselho. Acho que você tem que ter uma experiência. Então, fala assim, quero ser franquia. Uma empresa lucrativa, que tem uma metodologia de venda, não só a qualidade no atendimento, principalmente na hora que o franqueado está perdendo dinheiro, a metodologia sai por aí, né? Funciona. E ter a questão de 2 anos de experiência, para você entender essa sazonalidade. O fevereiro e agosto são meses mais difíceis do varejo, né? Falando não só serviço, enfim, circula menos dinheiro no Brasil. Então, a empresa ter passado por todos os meses... Várias vezes, né? Tipo, 2 anos é um bom tempo. Então eu aconselho que tenha 2 anos, seja uma empresa lucrativa e tenha metodologia de venda. Então, a gente faz análise de franqueabilidade, seguido da formatação, que são os manuais, estrutura da franqueadora. Você faz isso também. Eu faço assim, os manuais já, assim, eu não pego a empresa de alimentação, eu não... Você tem alguns segmentos que você trabalha. Não, eu trabalho com todos, mas assim, eu não faço as melhorias no setor específico, entendeu? Você assim, só trata de transformar o que ele tem em franquia. Que legal. Nossa, e é um desafio, né? E eu acho que a pergunta minha era essa, assim, qual é o maior desafio? A pergunta já foi entrando na pergunta. Eu adorei. Mas nesse sentido, assim, qual é o maior desafio seu, né? Nesse sentido, que a empresa tá ali, de repente, ela tá fazendo o dever de casa bem feito, né? Dá para replicar, até você olha assim, olha, que bacana, é uma ideia interessante.
já vê uma possibilidade de abraçar o Brasil, por exemplo, não sei, né? Então, quais seriam os primeiros passos? Eu sei que também não vai colocar tudo, né? Porque é o serviço dela, né, gente? Não, Ela vai vender isso. Mas não, assim, já conta aí. Peraí, vamos gravar mais umas 2 horas. mas assim, só para dar esses primeiros passos, né? Como é que funciona isso, né? Você vê essa possibilidade, você conversa com ele, como é que funciona esses primeiros passos? Eu nem sempre a gente responde tudo que vocês estão pensando. Eu vou fugir aqui da casinha e vou responder Fica à exatamente o vontade. que eu tenho como verdade para mim. Aham. Acho que a maior dificuldade dentro do processo é o tempo do empresário, tá? Dele poder participar, que às vezes ele tem que realmente, que às vezes sair da operação, né? Parar de vender o hambúrguer e começar a vender o negócio do hambúrguer. Então, às vezes, ter esse tempo dele, mas é quando ele muda o start mesmo e tá em sintonia, o processo dura umas 2 semanas. Fala, ó, vou me dedicar. Nossa, é super rápido. É rápido, não é difícil, porque assim, não tem. Não é fórmula mágica, é um processo, uma metodologia. O que eu vejo diferente, então, vendendo meu peixe, é que a experiência que eu tenho, né? Eu não tive a minha mãe, o Fabrício, outras pessoas que me mostraram alguns caminhos, então acho que quando você está acompanhado com alguém que tem experiência, vai te mostrando alguns caminhos. Nossa. Então eu até brinco muito, falar, o franqueador quer dar maturidade para o franqueado. Meu trabalho, eu gosto de dar maturidade para o franqueador. Né? Não sou a única, não tenho a única verdade em todo do franchise. Eu falo que eu sou faixa azul, ainda não sou faixa preta. Tem os caras aí, Marcelo Scherto, que é um pessoal que é referência, assim, que tá desde 96 no universo de franquia. Olha só. Tem ele que criou a BF, né? O Marcelo Scherto. Uhum. Trouxe a ideia e hoje o franchise é por causa dele. Então eu tenho minhas inspirações nesse universo. Então eu vejo que o diferencial é você participar do processo acompanhado com alguém que tem experiência. Uhum. Porque não é fórmula mágica, é um passo a Isso, não é passo. tão simples também quanto parece, né? Então, Dá trabalho. dá trabalho. Análise de franqueabilidade, formatação, oferta bem definida para poder vender e aí fazer o quê? O plano de ação para expansão. Brincar de war. Vamos crescer em espiral? O meu plano de negócio, ele encaixa onde? Então a gente desenha. Eu falo que a gente cresce de 1 para 10, de 10 para 30, de 30 para 40, vai. Então, se você vender uma franquia, 10, sabe? Já entendi meu cronograma de implantação. Fechou. Vamos para 10. De 10 vai para 30. Manter 30 por ano eu acho bom. Um bom número. É porque... Cronograma, planejamento. Gente, aí, né? 30 por ano dá o quê? 2 por mês? 3 por mês? É um bom número, assim. Eu acho que é factível de suporte, sabe? Que legal. De 1 para 10, de 10 para 30. Essa é a minha experiência, assim, que eu falo. Pra vocês imaginarem como que pode crescer. Que legal. Mas é isso, dentro de um processo de formatação ou de expansão, eu vou repetir, não é fórmula mágica, é processo, é dedicação, é trabalho. Tem muitas pessoas que conseguem fazer isso sozinho. A mágica só é dela, gente. É. A mágica é dela. O resto... É porque é aquilo que você falou, o que você vai fazer? Você vai fazer para salvar aquela operação que já foi? É verdade. Tem coisa que não dá, né? Não, eu tô brincando, mas, poxa, é uma super experiência que é mágica, né? A gente brinca assim, o processo ela tem, porque ela que faz a mágica, né? Pra quem contrata ela. Isso, experiência, né? Nossa, é super importante, né? Então, realmente, acho que... A experiência é isso, foram né? 15 anos, 17 Não vem do dia anos, pra noite, né, Isabel? Não, e ainda a gente tá aprendendo. Eu estudo, eu participo, nós somos... Eu falo nós porque já não sou mais sozinha. Eu sou associada à BF, o meu projeto chama Do Zero à Franquia. Que legal. É uma formação, é isso? É exatamente é uma mentoria. É uma mentoria. Isso. Eu tô colocando algum material online, então, tanto no YouTube quanto no Instagram, é super recente. Que legal, temos que deixar é marcado legal, aqui, verdade. hein? Qual que é o Instagram mesmo? É @do Zero à Franquia _oficial. Legal. Que legal. Eu quebrei meus paradigmas de estar aqui, né, na frente de câmeras, no digital, porque a gente fazia Ela fala bem, né? Nossa senhora. Vai ser super recente. Publicitária é tudo humildão. Entendeu? Sabe por que eu fui pro online? Não é, não. Dá trabalho, viu? Gerar conteúdo, passar informação e gravar. E eu tenho um propósito, que até comentei. Eu tenho um propósito de levar 100 empresários a serem associados à BF. Então, e eu quero trabalhar com pequeno empresário. Eu quero levar informação para o pequeno, partindo de todos os propósitos que eu, né, lá do Banco do Povo,
Porque teve muitos que começaram pequeno. Nossa, precisa fazer uma franquia do Pão Nosso, né? Da padaria que a gente foi A gente ontem. foi na padaria ontem, super legal. Não sei se você Nossa, você já foi? Será que é aquela que eu falei de 10 da manhã? Não, Tô brincando. pelo amor de Deus. Eu tô brincando, é de São Paulo. Essa daqui fica perto da Washington Luiz, depois eu te passo o endereço. Mas eles construíram um negócio tão assim, tipo, parece a minha casa, sabe? Ai, eu passei lá na frente. É uma delícia. É perto das Copas, né? É... Não é? Não. Copa, não, é mais pra frente, assim. Mais perto da passei Brasil ali, sabe? Mas eu não sei onde que é. Chama Pão Nosso. Depois fica aí a propaganda de grátis, dá pão pra nós. Isso, por favor. A parte antes. E foi super legal a experiência. Não sei se é. Por isso que quando eu fiz a pergunta do infranqueável, eu fiz pensando neles, porque parece um negócio tão eles, assim, sabe? Tem tanta personalidade o negócio que eu fico pensando, será que é franqueável? Mas enfim, você já respondeu essa pergunta. Quando a gente conversou sobre isso, a gente vai num lugar, às vezes a gente vê tão um ambiente, aquela questão da experiência, que a gente faz a reengenharia de achar que é franquia, né? Porque não uniforme, um bom atendimento. Aí vai o desafio, quando a gente vai fazer a análise, não só financeira, é entender quanto que ele consegue dividir o que ele faz. O que ele muda aí? Eu deixo de vender o hambúrguer e começo a vender o meu negócio do hambúrguer. Qual que é a minha experiência em transferência de know-how? Esse mindset, tem que... Ele tem que sair da operação mesmo. Tem que sair. Ele tem que ter esse mindset de ensinar o que ele faz. E criar processos, né? E trabalhar com isso e saber, enfim, fazer o manual que ele precisa, né? Que legal. Mas se ele tá bem organizado assim, provavelmente o processo dele, o fluxo ali dele do dia a dia deve ser algo replicável. Né? Vocês sentiram um bom atendimento, né? Sim, mas parecia muito caseiro, assim. Tá. Entendeu? Eu acho que talvez por isso que eu achei legal esse negócio do ambiente familiar, assim, o negócio é diferente. Tá, vou lá, eu conto pra vocês depois o que eu achei. Porque a franquia é legal, assim, mas franquia com muito cara de franquia, assim, tipo cara de shop, sabe? Será que a gente não... Fica frio, né? Mas enfim, acho legal e acho difícil. Me lembra uma experiência do... O treinamento é tão bom que fica um pouco robótico. Exato. Tem gente que tipo assim, teve um lugar que eu fui, uma sorveteria. E aí era irritante, eu não consegui mais ir lá, porque era assim, você ia no caixa. Aí, eu quero o cascão, sei lá das quantas. O senhor tem o clube Fidelidade, não sei das quantas? Não quero fidelidade nenhuma. Tá. O senhor aceita uma água? Não aceito. Eu só quero sorvete, pelo amor de Deus, sorvete. Agora. Só um minuto, senhor. Aí ela digitou no computador. Ficou tantos reais, senhor. O senhor vai pagar quanto? Aí eu falei, vou pagar cartão de crédito. Passou. Aí eu fui saindo do caixa, a moça falou, não, o senhor precisa do cupom. Eu, tipo assim, mas você tá do lado da moça aqui, filha. É só você falar, tipo, cascão. Não é nenhum segredo, né? Vira mecânico, tive que pegar o cupom, aí entrega o cupom pra moça. Tipo, 500 anos pra tomar um sorvete, sabe? Aí eu desisti da sorveteria, coitados. Mas, então assim... Eu penso que essa história me lembrou um caso que eu nem sei se o site existe mais, mas um americano chamado Tony Sesh, ele criou um site chamado Zappos. E para mim esse é o melhor exemplo de sei lá, atendimento baseado na cultura e não só no protocolo pré-escrito. E chamava Zappos o site... que é sapato em espanhol, um negócio assim. E ele vendia meio que o da Fit dos Estados Unidos, assim, sabe? E no livro ele conta um caso que ele foi palestrar numa universidade e ele foi questionado, mas você tá falando do atendimento, efeituou, ele conta várias estratégias lá. E aí ele fala assim, então vou te dar um exemplo. Esse próprio Tony, ele tava palestrando e ele conta no livro dele. E ele fala, vou te dar um exemplo. Vou ligar no saque lá, no teleatendimento do site. E ele tava lá no auditório, ligou, pôs o microfone, o atendente, né, passou pela URA, atendeu. Aí ele falou assim, oi, tudo bem? Eu tô ligando pra vocês porque eu preciso de uma ajuda. Eu tô em tal lugar e queria comprar uma pizza. Mas pensa, ele ligou, falou que ele queria comprar uma pizza num site que vende sapato. Aí o atendente falou, desculpa, você quer comprar o que mesmo? Uma pizza. Aí o atendente falou, só um minuto.
Saiu, né? Depois voltou e falou assim: você vai comer no lugar ou quer que entrega? Aí o cara falou: não, eu quero uma pizzaria que entrega. Aí ele falou assim: você quer anotar ou eu posso te mandar as informações por e-mail? Aí ele falou: não, pode mandar por e-mail. Passou um e-mail e tal, e ele mandou as informações. Enfim, desligou, agradeceu, tá. Então, assim, óbvio que o atendente não fez o pedido, mas mandou as informações das pizzarias pro cara ir lá ligar. Moral da história, o que ele queria dizer com isso? Eles criaram um método de construção de cultura que possibilitava ao funcionário ter uma determinada autonomia. Então, os funcionários anualmente atualizavam um livro que eles chamavam de livro da cultura Zappos, e aquele livro continha meio que esse manual de como se faz as coisas. E essa liberdade era baseada na solução do problema do cliente. Então, assim, por exemplo, o problema do site é que eu quero comprar o sapato. O sapato tem uma numeração. Acabou o número 36. O cara não vai conseguir mais aquele sapato daquele site nunca mais, porque a fábrica normalmente não reedita o mesmo modelo, algumas marcas só, né? Então ele precisava dar uma solução para os clientes que entravam em contato, queriam um determinado sapato de um determinado número, e ele não tinha. E aí ele começou a indicar os concorrentes. Então, tipo, você ligava lá: eu queria comprar um sapato tal, vai chegar? Aí você falava: não vai chegar, mas tem em tal lugar, te manda o link. Então, assim, ele criou uma cultura de, ao invés de vender o sapato, solucionar, porque ele se tornava um hub, né? Eu acho que era nessa vibe. Então foi por isso que eu falei: será que as franquias não têm aí uma possibilidade de ter uma nova cara, um pouco menos formal, né? Igual você disse, meio... Um pouco... eu acho... Né, minha cabeça foi lá longe agora, assim. Não, legal, a gente tinha que conversar mais vezes, tá vendo? Uma troca. Eu quero que assim, né? São muitos exemplos, eu quero tentar resumir. Eu vejo que muitas empresas estão buscando soluções tecnológicas muito tal, e às vezes a solução tá nisso. Exato. É no atendimento mesmo. Só que assim, a qualidade no atendimento não é um diferencial. Mas o treinamento para que essa funcionária chegue nessa percepção, isso é responsabilidade da franqueadora. Porque ela que leva, né, esse mecanismo, né? A expertise é dela, né? E daí eu acho que assim, vai ser mesmo igual você falou, da característica de cada uma. Mas realmente é um desafio isso. É um desafio. Não, eu imagino que deve ser um grande problema, porque é tudo lindo quando você pega o funcionário perfeito, com a boa vontade, com não sei o quê. Aí você pega aquela uruca mal-humorada que vai rosnar, eu falo que tem funcionário que rosna, né? Você chega e fala: oi, tudo bem? Né? Eu queria comprar tal coisa. R$2. Por que você veio aqui? Mas, igual você contou lá do China Inbox, o Robson Shiba se sente nele, né? Só que assim, tem coisas que, por exemplo, igual você falou, ele criou a caixinha, formato, né, ali e tal. Alimentação, mas às vezes tem que entender também. Por exemplo, é venda rápida. Então, por exemplo, talvez ele não vai conseguir passar essa cultura dele do jeito que ele é, porque às vezes é um atendimento mais... Básico, entendeu? De menos solução. Tipo, então, número 1 no crédito, por favor. Mas eu acho que, por exemplo, empresas, por exemplo, da moda, vou falar que Arezzo, talvez, eles mencionam muito que eles estão deixando de contratar vendedor e estão contratando uma pessoa que entende um pouquinho... de moda. Do marketing digital. Você pode ver que, assim, tô dando um exemplo, assim. Você tá dando um insight aí. Fica a dica, viu, a vendedora varejista da moda. A vendedora começa a ir pro digital, começa a postar coisas, começa a atrair clientes fora do ponto de venda. Você sabe que a gente teve alunos, né, Tarcísio, a Flávia, Regina, que trabalham com marketing digital e atuam no mercado de moda. Se vocês estiverem ouvindo, deixa um joinha aí. Mas é uma solução, porque às vezes ela acaba tendo que ter essa percepção, né? Faz muito sentido. Então, acho que tem que ver o que encaixa, mas eu gosto muito de sair dessa questão robótica, né? De o cara crachar, fala: oi, tudo bem? Mais uma água para acompanhar, então... Espera seu cupom, espera. Espera seu cupom, senão você fica sem sorvete.
Ai, que triste. Não, verdade. Eu acho que é basicamente isso, né? Eu tenho uma pergunta, eu acho que a gente já tá caminhando pro final, né, do nosso episódio. Nossa, a gente poderia falar horas aqui, né? Ah, é muito muito bom. bom, né? E dentro disso, eu queria que você falasse um pouco mais, então, como as pessoas podem entrar em contato também com você. Eu sei que você tá agora aí. Ela falou de influencer, mas ela tá também como influencer, viu? Ela é Veja lá, influencer das franquias. Das franquias. Eu quero compartilhar o que eu sei para atingir um objetivo meu, mas eu tenho certeza que essa informação vai servir. Que é aquilo que você mencionou também. O franchise está acontecendo ainda, né? Ainda tem muito que crescer. Eu não sei quantos milhões de empresas que tem no Brasil. Eu sempre esqueço esse número, eu não decoro. Mas são 1.400 associados à BF. É pouquíssimo. É super pouco, 1.400 associados. Olha o potencial, né? E desses 1.400, vamos dizer, tem 1.000 marcas, não é obrigado a associar, tem 1.000 marcas franqueadoras que não são associadas. Então tem muito ainda para mudar esse mindset. E eu acho que cada vez mais que se você... Uma vez um conhecido meu, eu falei, o que você entende do meu trabalho? Porque você falar na internet, você tem que ter simplicidade e repetição, porque demorou muito para as pessoas entenderem o que eu estava fazendo lá. Frequência e tal, né? Eu falava, até minha mãe não sabia o que eu estava fazendo na internet. Estamos acostumados com isso, porque a gente faz logo e cartaz. É que eu tive que resumir, ó. Hoje eu vou falar para vocês em uma frase e vocês vão entender, ó. Eu ajudo empresários a transformar o seu negócio numa rede de franquia. Né? Que legal. Eu cheguei numa frase, então... E é genial, porque às vezes tem gente que tem ótimas ideias e que vai ficar com o seu negócio ali pequenininho, num lugar só, e que a hora que você faz esse movimento, você ajuda ele a levar aquela ótima ideia pro Brasil, né? Igual o Tarcísio falou, vamos dominar o Brasil. Né? Eu acho. Então é isso, meu objetivo é esse, as pessoas podem estar me procurando na rede social ou por e-mail também. Lá também tem meus contatos. Se quiser marcar uma reunião, você marca, se for digital, se for pelo Meet, pessoalmente também? Sim, normalmente a gente faz análise de franqueabilidade antes mesmo de eu mostrar a proposta. Legal. Análise de viabilidade é o início da mágica, entendeu? Pegando os dados, né? Franqueabilidade, microfranquia, é bem mercadológica, bem, né? Mas é nada mais do que... A viabilidade ali, ver se é ou não é franquia. Que legal. Mas tem um segredinho ali que só ela tem, né, gente? A gente sabe, né, Léo? Eu pim-pim-pim, né? A mágica. Essa palavra mágica. Tá joia? Eu acho que é basicamente isso. Tô satisfeito. Eu tô. Nossa, que episódio bacana. Olha só. Muito obrigado por esclarecer um pouco mais sobre esse mercado que pra mim era, assim, muito distante, sabia? Eu acho que foi só uma pitada, né? Tem bastante coisa ainda pra falar. Vamos ter que marcar outro. Vai ter que ter outros episódios aí, né? Ou vocês podem também estar me acompanhando lá no YouTube, assistindo os vídeos. Com certeza. Ontem, que nem eu fiz uma live ontem com esse consultor de franquia do Oakberry, ele passou no McDonald's, no Pão de Açúcar, ele passou em várias empresas e ele nunca tinha feito uma live. Eu falei, olha que legal, tem algumas pessoas que nunca puderam participar, dividir essa experiência. E ontem ele contou. E aí, ele no meio da conversa, ele falou assim, eu tenho assistido, você falou sobre os Love Brands e tal, então eu tô tentando trazer um conteúdo que eu tô pegando na associação da BF, que são com as grandes franqueadoras, e tentar levar para como que acha você no pessoas. YouTube? Do Zero Franquia por Isabel Cardoso. Legal, Isabel com Z, né? Isabel com Z. Maravilha. Gente, obrigado então, Isabel. Leonardo, que legal. Né? Nossa, obrigada a vocês, gente. E é isso. Muito obrigado. Vai, né? Pode chamar aí pro próximo, né? Com certeza, né? Podem ficar aí acompanhando a gente, né? Nas redes sociais. A gente tá nesse quadro do Empoderap hoje, especialmente com a Isabel Cardoso, falando de franquias. E é isso. Muito obrigado a todos. E até a próxima. Se inscreve e dá um joinha, Se inscreve, por favor, hein? Tem que dar uma curtida, né? Valorizar. Muito obrigado.